César Miller, bom dia. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Vamos lá. Cotações, números da economia, mercado financeiro primeiro. Com você. Vamos lá, mercado financeiro tem novidades aqui, Tavinho. O dólar está disparando aqui, alta de 1,1%, R$ 4,99. Está encostando nos R$ 5, né? E o índice Bovespa, o mercado de ações caindo, despencando, na verdade, uma queda de 1,3%. O que está por trás disso? Saíram os dados sobre emprego nos Estados Unidos, e acima da expectativa, ou seja, a economia segue aquecida. É, e, além disso, tem a Petrobras aqui despencando no mercado de ações. Isso também está afetando o mercado de câmbio, mas especialmente o mercado de ações. Petrobras não vai distribuir lucros aqui, ou seja, tem todo um assunto por trás desse comportamento do mercado financeiro atípico nesta sexta-feira, com essa disparada do câmbio e a queda do índice Bovespa na B3. Petróleo operando com queda, 0,4%, US$ 82,60 o barril, daquele tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. Mercado de commodities agrícolas. Ontem tivemos uma boa notícia, o fechamento em alta aqui da soja e do milho na Bolsa de Chicago, mas hoje o mercado está devolvendo parte dos ganhos. Soja está caindo, mas pouquinho, 0,1%, milho menos 0,8%. Na Bolsa de Nova York, o algodão cai 1 ponto percentual, café 3,4%, mas subiu ontem. O café está passando por uma correção hoje, é o chamado dia da realização de lucros. O pessoal aproveita a alta de ontem para vender. Açúcar também cai 0,6%, suco laranja também 2,7%, cacau menos 1,6%, e o boi gordo, mercado futuro da B3 também com queda, Tavinho, nesse início de tarde. Hoje, expectativa, a divulgação daqui a pouco, agora à tarde, do novo levantamento mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre a produção agrícola americana, mundial, inclusive aqui com dados novos sobre a safra brasileira. Isso sempre tem impacto no mercado. Então é bom ficar de olho, os nossos telespectadores aqui, porque detalhe, o mercado pode mudar por conta do que vai ser divulgado, que a gente não sabe por enquanto. Silmar, a gente não tinha combinado isso, mas eu acabei de receber aqui do investing.com, da Reuters de Londres, que os contratos futuros do café Robusta na Bolsa da Comunidade Europeia terminaram com ganhos de mais de 2% na quinta-feira, atingindo o mais alto preço em pelo menos 16 anos, em meio a novas preocupações com a oferta de café. Lembrando que tem muito peso nisso aqui o Vietnã e também a Indonésia, que são grandes produtores de robusto, né? Sobre o assunto de ontem, inclusive, uma disparada de 16, a maior alta em 16 anos. Fiz entrevista, inclusive, com o representante do setor do café Robusta, do nosso Condom aqui no Brasil, só realmente animado com essa alta dos preços. Decorre um conjunto de fatores aqui, desde queda de produção em alguns países, mas, por outro lado, a questão logística lá que vem influenciando bastante, especialmente de café, e é a questão lá do Mar Vermelho, né? Aqueles ataques por causa dos rebeldes Houthis lá do Iêmen. Isso vem provocando um aumento na rota dos navios que seguem em direção à Europa, pelo Mar Vermelho, não estão conseguindo passar por lá. Então, estão fazendo uma volta maior, indo lá pelo sul da África e outras voltas aqui que encarecem muito o produto, né? Além de causar um certo desabastecimento, especialmente em países da Europa, né, que consomem esse tipo de produto. Isso acabou influenciando toda a cadeia do café, inclusive o café arábica. Hoje está com um dia de realização de lucros, o pessoal passou para o lado vendedor, porque os preços subiram muito ontem, tanto o café robusta quanto o café arábica, justamente por conta desses fatores. O arábica está pegando carona, na verdade, na alta do robusta, que é o que está puxando o mercado, ou seja, a maior alta em 16 anos. E diz que lá no Vietnã e na Indonésia também produtores estão segurando um pouco do robusta para aproveitar essa onda, a falta e depois pegar preço mais alto, né? E aqui no Brasil também. E aqui também. É isso, um dia da caça, um dia da caça, um dia do caçador. Vem cá, vamos falar de açúcar agora, porque a redução chuvas nos meses de março e abril e a chegada do Laninha no segundo semestre devem provocar uma queda de 64 milhões de toneladas, ou de quase 10%, na moagem de cana no Centro-Sul.
O atual ciclo que se encerra este mês deve alcançar a produção recorde de 656 milhões de toneladas de cana. E na avaliação da Datagro, os preços da safra 23-24, como a gente já vem comentando aqui, foram muito bem remunerados para o açúcar, mas o preço do etanol permaneceu sob pressão durante todo o período devido ao consumo baixo. A consultoria Datagro estimou ainda que a produção de açúcar deve recuar para quase 41 milhões de toneladas no novo ciclo que começa em abril. E aí, Silmar, se nós temos uma nova redução, melhores preços para o açúcar e o açúcar brasileiro em alta, como vem acontecendo aí nos últimos tempos, e você vem comentando por conta do Brasil ter condições de abastecer essa falta de açúcar no mercado. Agora, o lado que é interessante aí, curioso, é porque o baixo abastecimento com o etanol, segundo a consultoria da Datagro, embora a Única tenha feito, aí está fazendo ainda uma campanha para valorizar o uso do etanol. Tá bem, bom, vamos pelo açúcar aqui, que realmente é o grande destaque aqui. Nós estamos aí no fim do ano agrícola do açúcar aqui, que termina agora em março. 23, 24, foi um ano excepcional, né, com preço altíssimo no mercado internacional. Isso impulsionou a produção brasileira, que foi recorde também, em termos de cana e também de produção de açúcar, para aproveitar essa forte alta dos preços, que já vem desde o início do ano passado, e o Brasil bombando no mercado internacional com grandes exportações recordes também, aproveitando os preços. E com um detalhe inédito, inclusive, em pleno entre-safra agora, fevereiro, ainda um grande volume de moagem de cana nesse momento, o que não é comum nessa época de pico da entre-safra, né? Em véspera de entrar uma safra nova. Por quê? Para aproveitar o preço. Sempre o pessoal está esmagando cana aqui para aproveitar essa forte alta dos preços. Bom, tendência agora para a temporada nova, que começa em abril aqui no Brasil. Safra nova, colheita vai começar daqui a pouco, com tendência de produção menor. O clima não ajudou dessa vez, diferentemente da última safra. Então, o Brasil entra na nova temporada agora com uma produção menor de cana, consequentemente também uma produção menor de açúcar. E isso, claro, tem efeitos no mercado internacional de forma a sustentar, possivelmente, os altos preços que a gente vem assistindo desde o ano passado. Talvez um pouco menos, porque tem agora também crescimento em outros países, que estavam com produções menores no ano passado, então isso dá uma reequilibrada na oferta global. De qualquer forma, a tendência ainda é de manutenção de preços relativamente elevados, ainda pelo menos até a metade desse ano, por conta dessa situação ainda que agora o próprio Brasil, da qual o próprio Brasil participa agora com uma produção menor, portanto, tendência de manutenção de preços bons para o açúcar. E as usinas, é claro, preferiram mudar o seu perfil de esmagamento de cana para a produção de mais açúcar e menos etanol, né? Então, os preços não têm acompanhado exatamente a mesma proporção do açúcar, porque tem um conjunto de fatores aí que interferem na formação do seu preço. Primeiro, em parte, há uma mistura de etanol na gasolina. A gasolina tem controle por parte da Petrobras em termos de preço, e o próprio etanol puro também acaba sofrendo a influência da concorrência do combustível, da gasolina, por exemplo, que é o combustível subsidiado, digamos assim, pela Petrobras. Então, tem diferenças em relação ao açúcar. O açúcar é um mercado livre, então não tem esse tipo de interferência, então ele acompanha diretamente as cotações do mercado internacional, que não acontece com o etanol. E a Petrobras anunciando aí que deve aumentar a mistura de etanol à gasolina, né, numa proporção maior ainda. E um outro detalhe que muita gente não sabe é esse que você falou. As usinas que fazem a moagem da cana-de-açúcar, elas são flex, né? Assim como os carros. Elas podem produzir mais etanol ou mais açúcar. Essa conversão não se dá da noite para o dia, é preciso algum tempo. Mas, como você bem tem frisado, o açúcar, e a Datagro também frisou, o açúcar tem recebendo bons preços aí no mercado internacional e vai continuar assim. As usinas já tiveram tempo aí para se adaptar e direcionar mais da moagem de cana para a produção de açúcar e não de etanol. Você tem falado também bastante aí de uma queda nas exportações de soja e milho pelo Brasil, e nós temos números aqui agora. Exportações de soja devem alcançar 13 milhões e 300 mil toneladas esse mês. Esse volume que representa uma queda de quase 8% em relação a março de 2023. E os embarques de milho devem registrar 146 mil toneladas, abaixo do exportado em fevereiro, quando o volume foi de 713 mil toneladas. Vendas externas de farelo de soja devem somar 2 milhões e 110 mil toneladas e para o trigo as exportações devem somar 613 mil toneladas. É com você.
Exportações de soja em partes começam a ganhar atração agora, a partir do mês de março, com certo atraso, inclusive, que atrasou a própria colheita inicialmente por conta do atraso do plantio. Houve problemas no plantio por conta de clima, a gente já tem comentado isso aqui, especialmente em dezembro. Então, houve um descasamento aqui em relação ao calendário normal de plantio e colheita da soja. Teve colheitas antecipadas, porque plantaram mais cedo, teve colheitas atrasadas, porque foram plantadas mais tarde. A soja foi plantada mais tarde. Então, isso provocou um descasamento também na questão das exportações. Então, esse é um fator que atrasou e faz com que o mês de março ainda tenha um desempenho inferior ao que seria normal, embora seja um volume bastante expressivo e bem maior do que fevereiro, porque agora realmente a coisa começou a andar. O outro problema que impede um movimento maior de vendas externas é o preço, né? A soja está com um preço muito baixo, então a comercialização também está um pouco mais lenta esse ano. Mas realmente começa a ganhar tração agora, diria que 13 milhões de toneladas já é um volume bastante apreciado e bastante é bom, né, para esse período aqui, e com tendência agora sim começar a andar com mais rapidez a partir do mês de abril. Então, o ano, na verdade, por conta da quebra da safra desse ano, vai ter volume menor de exportações, isso é inevitável, mas de qualquer forma, nesse momento agora, a tendência é de um aumento mais acelerado aqui nesses próximos meses, que normalmente são os meses de concentração dos embarques da soja brasileira para o mercado internacional. Lá na frente, o segundo semestre, sim, vamos ter aqui um encolhimento das exportações em relação ao ano passado. E vamos falar de outro produto aí que é carro-chefe também, tem sempre boa presença na balança comercial, que é o suco de laranja brasileiro. No ano passado, o volume do estoque de suco de laranja foi 6,7% maior do que em 2022, mas os dados não animam o setor. O levantamento divulgado pela Citrus BR mostrou que no último dia do ano de 2023, as indústrias brasileiras de suco de laranja e a rede de distribuição tinham quase 464 mil toneladas de suco. Apesar do volume ter crescido, essa é a segunda menor quantidade dos últimos 13 anos e especialistas explicam que isso é resultado de 4 ciclos seguidos de safras pequenas. O recorde de estoques de suco de laranja, segundo o levantamento da Citrus BR, foi registrado em 2012, com 1 milhão e 140 mil toneladas. O preço do suco de laranja que também está bom no mercado internacional. Até por isso mesmo os estoques cresceram um pouco, está mais difícil de vender, porque o preço está muito alto. Os preços recordes também, a gente tem comentado isso aqui seguidamente, suco de laranja atingiu patamares nunca alcançados na história aqui. A mesma coisa que está acontecendo com o cacau, né? São preços nunca vistos antes do mercado, porque houve um enxugamento muito grande da produção mundial de suco de laranja por conta, em primeiro lugar, da quebra da safra da Flórida lá, que era um grande produtor também, por conta de 2 furacões que atingiram a produção dessa região lá na virada de 2022 para 2023. Isso dizimou as plantações, junto com o greening também, que é outra coisa que vem provocando queda na produção deles lá. E o Brasil ficou praticamente sozinho no mercado, só que com pouca produção de laranja. A produção de laranja caiu aqui no Brasil ultimamente, então o Brasil, ao longo dos últimos 4 anos, não tem conseguido manter um volume grande também de produção e exportação de suco. Então, isso causou aqui uma explosão dos preços no mercado internacional. O Brasil, claro, tem se beneficiado disso, mas também deu uma empacada aqui na própria demanda, né? Porque ficou muito caro o suco de laranja para o consumidor, especialmente lá fora, né? Que precisa importar esse produto do Brasil. Então, isso explica, em parte, também esse estoque um pouquinho maior, mas, de qualquer forma, um estoque muito baixo comparado com o passado, né? Em que os estoques chegavam a passar de 1 milhão de caixas na virada do ano, tá vendo? Que os Estados Unidos compram muito suco de laranja do Brasil, inclusive para atender aos seus compromissos, por conta de não ter tido uma produção boa para atender compromissos já firmados. Bom, sexta-feira, agora a semana se foi. Vamos para o fim de semana, Silmar. É isso aí. Fim de semana, uma boa tarde, um bom final de semana. Até segunda-feira.